Aconteceu uma festa ontem, meus amigos, que teve 3 atrações. A Banda Eva, a Lesha e o Matheus Carrilho. Mas vale frisar que a Lesha já entra com uma polêmica nessa festa. Porque recentemente foi divulgado que a Lesha foi a cantora que divulgou boa parte das traições do Arthur Aguiar para a Mayra Card. Ou seja, tinha treta, será? Não, gente, não tinha treta porque o próprio Arthur já agradeceu a Lesha por ter divulgado essas traições, que ele não teria coragem de falar pra Mayra, e então entrou lá não uma inimiga do Arthur, e sim uma amiga, o que foi muito legal. A festa estava animada, todo mundo curtiu, mas não demorou muito para eles começarem a conversar sobre votos. O Lucas e o Arthur, que já estão no paredão por conta de terem perdido a prova do líder, começaram a planejar quem poderia ser o rival deles nessa jornada, né? Um rival mais fraco, um rival que teria mais chances de sair. O Gustavo disse ao Lucas que votaria em qualquer pessoa para ajudá-lo. E aí o Lucas, com essa informação, já foi repassar para o Arthur e perguntar para o Arthur quem seria o melhor alvo. O Arthur chegou ao consenso com o Lucas que o melhor alvo para esse paredão seria a Larissa. Uma que ela teria mais chances de receber votos da casa, outra que ela seria um oponente mais fraco, que seria mais rejeitada aqui fora. Em uma conversa, o Scooby disse pra Lina que vai votar na Larissa. Esse paredão de agora eu falo que é o primeiro paredão que eu não estou indo pelo sentimento. É por achar que a pessoa está dando mole no game. A Larissa teve uma atitude e está fazendo outra. Estou indo nas pessoas que estão se acomodando. Vejam só, meus amigos, o Scooby com uma declaração dessas, né? É legal aí o Scooby falar esse tipo de coisa, porque ele era uma pessoa que fugia do game, mas que agora tá entrando. E se por um lado o Arthur e o Lucas estavam tentando arrecadar votos na Larissa, por outro lado a Jade estava tentando salvar a Larissa. E aí a Jade foi conversar com ela sobre um cenário para votar em uma pessoa em que ela não fosse pro paredão. Nós precisamos pensar em um voto se o DG imunizar qualquer outra pessoa e outro voto se o DG imunizar o Thiago. Ou seja, nessa conversa ela basicamente deu a entender que o foco das meninas será no Thiago Abravanel, mas se o DG imunizar o Thiago Abravanel, aí elas terão que pensar em outra pessoa. Como o voto do Gustavo pode ser determinante, e o Gustavo já disse ao Lucas que o que o Lucas disser ele vai fazer, porque ele quer ajudar o Lucas. Aí a Jade sugeriu, como a Larissa entrou com o Gustavo na casa, que ela fosse conversar com o Gustavo e tentar arrecadar um voto do Gustavo que favorecesse a ela. Porém, a Larissa se negou a conversar com o Gustavo e justificou para Jade o seguinte: eu e Gustavo não nos damos bem, notei isso desde o primeiro dia que ele entrou na casa de vidro. Ou seja, realmente não adianta a Larissa querer conversar com o Gustavo, porque o Gustavo não vai atender o pedido dela. Aí, já que não conseguiu falar com o Gustavo, ela foi tentar falar com seu rival, o Lucas, né? O Lucas, que está planejando colocar a Larissa no paredão, foi com ele que ela foi conversar e disse o seguinte: eu não quero ir pro paredão agora, o que eu mostrei aqui no BBB, eu queria mostrar muito mais, 2 semanas é muito pouco, eu cheguei com 1 mês de programa e já tinha todo mundo formado as alianças, todas as amizades. Nessa conversa, a Larissa falou mal do Arthur Aguiar pro Lucas, porque o Arthur agora é amigo do Lucas, e a Larissa disse assim: o Arthur é uma pessoa que se aproxima por interesse, faz a jogada dele para benefício dele e do nada começa a se afastar. Daí vem a próxima pessoa e ele faz a mesma movimentação. A Larissa tá tentando, né, velho? Ela tá tentando tirar o cavalinho dela da chuva. É simplesmente isso. Tentou queimar o Arthur pro Lucas, acho que não funcionou, mas ela tentou, né? Esse é o jogo, né, gente? É gostoso de ver isso, esse jogo e tudo mais. Por mais que nós sempre tenhamos um lado, né? Tudo bem, eu sei que a maioria aqui tá torcendo pro Arthur Aguiar e tudo mais, mas assim, a Larissa tá tentando fugir do paredão. Tá fazendo a parte dela. Se ela for, ela vai ser rejeitada aí com uns 90%, mas tá fazendo a parte dela. A Larissa, conversando com a Jade novamente, lembrou que tinha conversado com o DG e o DG tinha falado que não votaria nela. Aí a Jade falou assim, então vai cobrar ele, né? Só que a Larissa disse, só vou cobrar se ele me votar e aí depois do paredão eu cobro, né? Só que a Jade insistiu tanto que a Larissa foi lá conversar com o DG sobre esse assunto.
Porque agora a Larissa tem que se salvar, né? Agora ela tem que cobrar essa situação. E aí a Larissa atendeu esse conselho e foi conversar com o DG, que respondeu o seguinte: eu não sou falso, mesmo se você votar em mim, eu não vou votar em você, sou sujeito homem. Ou seja, o voto do DG a Larissa já não vai ter. Bom, e como eu disse pra vocês, de um lado da casa o alvo era a Larissa, do outro, pelo quarto Lollipop, o alvo era o Thiago Abravanel. E aí, inclusive, a Jade Picon foi conversar com o Thiago e avisar que votaria nele. Tem uma diferença do jogo e a relação. Amanhã, provavelmente, eu voto em você. O Arthur Aguiar, percebendo que o seu amigo pode ir pro paredão e pode ser eliminado, foi conversar com o próprio Thiago Abravanel e dizer pro Thiago utilizar suas relações lá dentro para tentar se salvar do paredão. O Arthur sugeriu que o Thiago fosse conversar com a Aline da Quebrada para convencer a Alina a votar em alguém, como por exemplo a Larissa, para que ele se safasse do paredão. Só que o Thiago negou essa situação e disse: vou pensar. Já que o Thiago está se negando a jogar o jogo, muito provavelmente ele vai para o paredão. Inclusive o Gustavo analisou o seguinte: se o Thiago sair, aí que a casa vai quebrar o pau, porque o apaziguador de tudo aqui é ele. E aí o Lucas disse: e o Thiago indo pelo Lollipop, vai ficar um clima muito estranho se ele ficar, porque ele abraça todo mundo lá, então essa é a hora de todo mundo votar nele mesmo. E aí o Lucas já olhou por outro lado da história, né? Ele já pensou assim: cara, se o Thiago voltar, as meninas do Lollipop se ferram, né? Porque vai ficar um clima muito chato. Nessa conversa, os brothers chegaram à conclusão que o Thiago Abravanel vai levar cerca de 10 votos da casa. Bom, vai ser difícil a Larissa ir. O Arthur tentou, o Thiago poderia tentar também, e vale frisar que o Arthur só está tentando colocar a Larissa no paredão para salvar o Thiago. Porque na visão do Arthur, o Thiago e a Larissa têm mais ou menos a mesma força aqui fora. Ele não tá assim, tipo, eu quero ir com uma pessoa fraca. Porque pra ele, tanto o Thiago quanto a Larissa são fracos aqui fora. Porque os dois não jogam. E na visão do Arthur, somente quem joga é forte lá dentro. Então, basicamente, o que o Arthur está tentando fazer é salvar o Thiago do paredão. Mas o próprio Thiago está se negando. E se ele for pro paredão contra Arthur e Lucas, a resposta tá clara, que ele vai ser o grande eliminado. Em meio a esse clima todo de tensão, de combinações de votos, a Jade Picon foi pra lá dentro com a Larissa. E aí rolou uma conversa muito sinistra. A Jade disse o seguinte: amanhã a gente reúne todo mundo e conversa e se organiza sobre os votos do sexto paredão. Vai lá aproveitar, que eu vou ficar aqui descansando um pouquinho. Calma aí, que essa é a música do Arthur. Deixa eu terminar. Tava tocando a música do Arthur nesse momento, né? A música Casa Revirada. Aí a Jade e a Larissa começaram a rir quando a Jade falou isso. E a Jade disse: eu vou ficar lá fazendo o que, ué? E a Larissa completou: fica aqui comigo. Ele é um chato, amiga. Cara, a Larissa pegou um ranço enorme pelo Arthur. É impressionante, meus amigos. Caso você queira ver essa cena da Jade falando da música do Arthur e também outras cenas que eu citei nesse vídeo, estão todas lá no meu Instagram, @marquiavilaoficial. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse foi o resumão da festa. Comente aí suas opiniões sobre essa festa, eu quero muito saber o que você pensa a respeito. Bom, não se esqueçam de se manterem inscritos com a sineta ativada aqui no canal. Até a próxima e tchau!